Seja o Senhor Jesus louvado essa noite. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios 4, 23. Nós estamos numa corrente muito forte, que é uma corrente para a gente mudança, para mudar o coração, para virar o coração para o lugar certo, na direção certa. E para isso nós vamos precisar sim de muita fé e de muita concentração para poder entender como virar o coração na direção certa. Amém, gente? Se o coração virar para a direção errada, tudo vai dar errado. Se o coração virar para a direção certa, as coisas vão dar certo. Salomão, o rei, disse assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Eu vou ler de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele depende a vida, ou porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou repetir. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o quê? Por quê? Porque a vida, as economias, a família, a sociedade, tudo depende do coração. Pode se assentar, Ré maior, por favor. Olha só. Quem levou aquele coração para casa? Trouxe de volta hoje? Quem trouxe? Amém. Parece brincadeira, mas não é. Esse coração que você está levando e trazendo, que representa a vida de alguém, ele é um coração que no mundo espiritual, ele é realmente o coração da pessoa que você está representando. Eu disse outro dia que o coração ele tem pontos fracos e pontos cegos. Deus, ele nunca abandona uma pessoa porque o coração dela, porque ninguém tem o coração inteiro mal, ninguém tem. Ela tem pontos fracos no coração, e nós como filhos de Deus, devemos aprender a lutar em favor daqueles que nós amamos, mas que o seu coração tem um ponto fraco. Salomão está dizendo que de tudo o que se deve guardar, devemos guardar o coração, porque para onde o coração se inclina, a vida também se inclina. Eu vou repetir. Para onde o coração se inclina, o corpo todo, a alma, o espírito, as finanças, tudo se inclina. Então, dependendo para onde o diabo conseguir inclinar o seu coração, se ele inclinar o seu coração para o lugar errado, você não percebe, mas tudo que é seu vai se voltando. Por exemplo, uma pessoa que começa a beber, ela não bebe um tanque, um barril de cachaça de uma vez, mas o coração dela começa a se voltar para uma cervejinha sábado à tarde, uma cervejinha sábado à noite, uma cervejinha domingo de manhã, uma cervejinha... E o coração dela, quando ela percebe, tudo o que ela faz durante a semana ou durante o mês, está sendo para a cervejinha, porque o coração dela se inclinou para isso. Quem está me entendendo? Então existe uma guerra, e a guerra não é pelo meu corpo, a guerra de Satanás é pelo meu coração. O diabo não está lutando pela sua vida financeira, ele está lutando pelo seu coração. O diabo não está lutando pelo seu casamento, ele está lutando pelo seu coração. O diabo sabe que quem controla o coração, controla tudo. A Bíblia diz assim: azedou-se o meu coração, sinto picada nos rins. O salmista diz: azedou o meu coração, eu sinto dor nos rins. O que a Bíblia está dizendo? Que se o coração entristece, o corpo vai adoecer. Quem está me entendendo? O coração, ele é feito de uma matéria que entristece, emagrece
Você sabia disso? O coração seca. Se o coração secar, o corpo da pessoa seca junto. E tudo que ela faz acaba junto. Você já viu pessoas que ele começa um negócio, de repente o negócio dele começa a dar errado. Aí a gente usa a seguinte frase, a gente usa essa frase assim: o negócio está dando errado porque ele tirou o coração do negócio. Não é assim? Ah, não, ele estava jogando bola, mas ele tirou o coração da bola, ele não está com o coração mais nisso. Tirou o coração, dá certo ou dá errado? Eu vou perguntar, dá certo ou dá errado? Então o diabo, ele sabe que basta controlar o teu coração, ou o coração do teu filho, por exemplo. Se ele pegou o coração do teu filho e colocou nas drogas, na bebida, na prostituição, em qualquer coisa, então o coração do seu filho se inclinou para isso, o coração do seu filho não vai pensar mais na senhora, não vai pensar mais, mas a minha mãe me ama, minha mãe ora por... Nada disso se importa. Quando o coração se volta para algo ruim, as pessoas não importam com quem gosta delas. O pai pode amar a pessoa, o filho, o irmão pode amar. Já viu gente que está envolvido nas drogas, que a família inteira ama a pessoa, mas a pessoa não está nem aí, ela não liga. A família junta, leva para tratamento, a família junta, gasta dinheiro e traz na igreja, e todo mundo contribui para aquela pessoa melhorar, mas ela não está nem aí. Por quê? Porque o coração dela foi roubado e foi levado para aquela situação. Então, aonde o coração vai, o corpo e a vida inteira vai atrás. Agora, eu quero ensinar para você uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre o coração. A primeira coisa, o coração, diga comigo, o coração, aponta para cá para você entender, diga, o coração, ele é feito de uma matéria que pode se partir. Quem me entendeu? O coração, ele é feito de uma matéria que pode se quebrar. Quando é que o coração se quebra? O coração se quebra, diz a Bíblia, eu vou pedir ele para colocar Isaías 7,6, o coração se quebra quando sofremos traumas, quando sofremos angústias muito grandes, quando sofremos traumas gigantescos, quando somos tomados por um susto muito grande. Você recebe a notícia, fulano que estava vivo morreu. Aí você diz, nossa, depois daquele dia eu nunca mais, porque o coração partiu. O coração pode se partir. E o diabo trabalha para fazer isso, fazer o coração se partir. Para quê? Vamos ver em Isaías 7,6, fazendo favor. Diga comigo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo. Olha o que o diabo está dizendo. Ali é o diabo falando. Judá é símbolo do coração, da alma. Jerusalém, essas duas capitais de Israel, Judá e Jerusalém, elas simbolizam a alma, o coração e o espírito. Quem está me entendendo? Porque alma e coração é a mesma coisa. Alma, coração e mente é a mesma coisa. Então, Judá representa o coração, representa a alma. Olha o que o diabo está fazendo. Agora leia, tira a palavra Judá e coloca coração. Diga comigo, subamos contra o coração. E vamos fazer o que com ele? Vamos colocar pânico nele. Vamos criar uma situação que ele fique em pânico, que ele não se aguente. Vamos dar um trauma, vamos fazer ele sofrer um trauma, vamos fazer ele sofrer uma angústia que ele não consiga se recuperar. Quando ele sofrer esse trauma, o que vai acontecer com o coração? E o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Eu queria que mudasse a tradução, porque aquele lugar de conquistemos, existe uma palavra. Não, essa aí. Subamos contra Judá e amedrontaremos. Como é que é? E amedrontemos. Vamos combatê-lo. Então, subamos contra o coração e vamos fazer o que com o coração? Vamos pôr medo nele. Vamos fazer ela ter um trauma muito grande. Vamos fazer ele sofrer um trauma, uma angústia que parta o coração dele. Olha só,
vamos combatê-lo para quê? Para reparti-lo. Porque o diabo sabe que o que fizeram com você partiu seu coração. O que o marido fez, o que a esposa, aquela situação de quebradeira financeira, a doença, a situação difícil que você enfrentou, fez uma coisa com você: colocou medo no teu coração e quebrou ele. Quando ele é quebrado, o que o diabo faz? Vamos reparti-lo entre nós. O diabo, aquele pedaço do coração que se quebra, o diabo pega ele reparte entre ele pega ele e leva aquele pedaço para a prisão, para o cativeiro espiritual. Então tem gente, quem está comigo? Quem está ligado? Me ajuda. Me ajuda. O César está aqui. O Léo é a pessoa. O César é o coração. Vamos representar o César, é um pedaço do coração. O que o diabo faz? Ele se levanta contra a pessoa e traz uma notícia terrível, um trauma, um choque, uma traição, um engano, uma humilhação. Ele faz você sentir o pior das pessoas. Ele amedronta o teu coração, ele te amedronta. Quando ele faz isso, o coração se parte. Quando o coração se parte, ele não pega todo o coração, ele pega um pedaço do coração e leva para onde? Para o cativeiro. Se foi na vida sentimental, o resto do coração está lá. Mas aquele pedaço do trauma sentimental ficou num cativeiro. E os demônios ficam cercando. Então não importa agora, o Léo vai trabalhar, o Léo vai estudar, mas quando se trata de vida sentimental, ele sempre vai estar angustiado, sempre triste, sempre sofrendo. Por quê? Porque quando o coração dele sofreu o trauma, o diabo pegou um pedaço do coração dele e o levou para o cativeiro. Agora, pasme. Veja um dos locais de cativeiro que o diabo leva um pedaço seu. Eu falo sem medo de errar. 99% das pessoas que estão aqui têm um pedaço de si no cativeiro. Por isso não são felizes plenamente. Por isso não conseguem avançar plenamente. O Senhor Deus disse em Joel: volte para mim de todo o coração. Venha para mim com todo o coração, porque Deus sabe que muitos de nós veio, mas um pedaço do coração ainda está preso. Desde o dia que você sofreu aquele trauma, aquela angústia, desde o dia que você sofreu aquela situação que te deixou desesperado, um pedaço seu ficou preso. E não existe felicidade mais plena em você, porque um pedaço está lá, como o pastor César, está vendo? Um pedaço está no cativeiro, de cabeça baixa. Olha um dos lugares que o diabo leva aquele pedaço do coração que se parte. Salmo 88, 12. Acaso, olha o que a Bíblia diz: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Acaso no lugar de trevas, aonde um pedaço do coração está preso, ali se manifestam as maravilhas de Deus? O pedaço do coração que está preso, meu amigo, não se alegra com nada. Não tem nada que se faz por ele que está bom, que traz felicidade, porque as maravilhas não se manifestam nas trevas para onde foi levado o seu pedaço que partiu. Olha só. E a tua justiça, ela opera na terra do esquecimento? O que é a terra do esquecimento? É um lugar para onde o diabo leva parte do coração da pessoa. Para quê? Para ela nunca mais ser lembrada, para ela ser esquecida. Você sabia que tem gente que ele é completamente esquecido no meio da multidão? Ele faz um currículo de emprego, ele manda o currículo, ninguém lembra dele. Tem uma festa, ninguém lembra dele.
Na igreja, ninguém lembra dele para chamar ele para nada. Ele está na frente de todo mundo. As pessoas perguntam, como é que é o nome daquele cara? Que cara? Aquele. Ninguém lembra dele para nada. Por quê? Porque quando ele sofreu o trauma, um dos lugares que o diabo leva o pedaço da pessoa é para um lugar chamado terra de esquecimento, para ela morrer esquecida por todos, para ninguém se lembrar dela. Quem lembra dela é só quem faz o mal. Se for para fazer o mal, para as drogas, para o sexo ilícito, se for, todo mundo vai se lembrar. Mas, se for para algo bom, ninguém vai lembrar dela. Está cheio de gente aqui que você sabe, ninguém lembra de você. Você até se esforça, mas ninguém se lembra de você. Por quê? Diante daquele trauma que você sofreu, Satanás, além de pegar aquele pedaço seu que partiu, ele levou para um cativeiro chamado terra, é lugar de trevas, tudo desaparece lá. Por isso é chamado lugar de trevas. Lá não se encontra nada. Nada se encontra. A pessoa não consegue achar nada mais na vida. Nada. Emprego, saúde, paz, alegria. Nada ela consegue. Porque o pedaço dela está no lugar de trevas. Onde tudo desaparece. E além de desaparecer, é um lugar de esquecimento. Ninguém se lembra dela para nada de bom. Porque o diabo coloca, nós lemos no texto de Isaías, que quando ele parte você, ele coloca os filhos de Tabel para reinar sobre você. Tabel significa em hebraico o que não serve para nada. Você nunca mais vai servir. Aquela área sua que foi levada cativa não serve para mais. Foi levado para um lugar de trevas e de esquecimento. Ah, pastor, mas eu ainda tenho 70% do meu coração intacto. Mas tudo o que acontece no cativeiro contamina todo o resto do coração. Todo o resto. Esse menino agora é cheio de traumas. Esse menino não é feliz. Esse menino não consegue a vida dele andar. Mas por quê? Porque Satanás partiu a alma dele e levou um pedaço para o cativeiro. Eu estou falando com pessoas que já sofreram muito aqui. Todo mundo que está aqui veio de muito sofrimento na família. E tem gente que o sofrimento dele saiu da família e veio para a sociedade. Olha, você quer saber o que é sofrimento? É você cair na boca do povo, porque não há defesa. Isso provoca um trauma que o coração se parte. Quando ele se parte, não tem boca. O diabo leva um pedaço seu para o cativeiro. E enquanto nós não trouxermos de volta, eu me lembro de um senhor que deu um testemunho de que ele ficou 10 anos na igreja e ninguém se lembrava dele. Um dia veio um pregador e ele pediu o pregador para orar por ele, dizendo: o senhor pode orar por mim? E o pregador viu que os olhos dele estavam muito tristes e perguntou para ele: mas você quer que eu ore por quê? Ele falou: porque ninguém se lembra de mim. Eu vivo, parece que eu não existo para ninguém. Ninguém se lembra de mim na igreja, na minha casa. Eu ando na rua, as pessoas passam perto de mim e parece que eu não existo, que elas não me vejam, não me veem. E o pregador pôs a mão na cabeça dele e foi orar. Quando ele foi orar, ele teve uma visão. A visão é que ele foi entrando numa terra escura, muito escura, onde tudo desaparecia. E na visão o pregador perguntou para o anjo: por que eu estou nesse lugar escuro? Ele disse: porque aqui tudo desaparece. Tudo e todos que são colocados aqui desaparecem. E ele continuou andando e ele disse que viu uma prisão como um muro de concreto, cheio de buracos. E dentro de um daqueles buracos tinha uma imagem miniatura daquele velho. Era um velho menor, encolhido, dentro daquele lugar. E Deus falou com o pregador: um pedaço dele foi trago para cá, para a terra do esquecimento, para o lugar onde não se acha nada. Por isso que lá, na vida normal, ninguém vê ele não consegue achar nada, ele não consegue ter direção. É porque um pedaço dele está prisioneiro aqui, na terra do esquecimento. Queridos, quem está comigo? Quem está ligado? Queridos,
seu coração se partiu diante de quê? Quando é que o seu coração se partiu que você disse, poxa, estou com o coração partido? Quando é que isso aconteceu? Naquele dia, aconteceu o que eu dei exemplo aqui. Um pedaço seu foi levado para um cativeiro e está lá. Tudo que acontece no cativeiro vai contaminando a pessoa que está aqui agora. Tudo que está acontecendo lá está influenciando diretamente a sua vida aqui. E se não é uma revelação de Deus, você não consegue perceber? Nunca. Porque para você está inteiro, mas não está. O Salmo 37, 37 diz assim, olha, Salmo 37, 37, fácil de guardar, né? Observe o homem íntegro. Quem que é o homem íntegro? A palavra íntegro vem de inteiro, completo. O que não foi tirado nada dele. Observe esse homem íntegro. Atente para ele, porque ele terá o quê? Paz e terá posteridade. Todo homem inteiro, há uma tradução que diz paz e prosperidade. Todo homem inteiro que o diabo não conseguiu levar nada dele, ele vai ter paz e prosperidade. O homem íntegro, o homem inteiro, o homem completo. Olha para mim, a guerra é contra o seu coração. Vou repetir, toda a guerra é contra o seu coração. O diabo sabe que se ele dominar o coração, ele domina seu bolso. Se ele dominar o seu coração, ele domina seus desejos. Se ele domina o coração, ele domina qualquer coisa. Por isso Provérbios diz, quer guardar alguma coisa? Quer proteger alguma coisa? Protege o coração. Porque se o coração virar para algo errado, se o coração azedar, entristecer, se o coração se fechar, acabou. Eu vou dizer, acabou. Sua vida acabou ali. O corpo é comandado pelo coração. Quem me entende, gente? Então existe uma guerra sendo travada para dominar o seu coração. E tem gente que, quando o coração dele partiu, por causa de uma situação ruim que ele enfrentou, aquela parte dele foi levada para essa terra que eu acabei de dizer, a terra do esquecimento. Por que ninguém lembra de você? Por que ninguém lembra de você nas festas boas, né? Nas coisas boas da vida? Por que ninguém lembra de você no momento de você prosperar? Por que ninguém lembra de você? Não há lembrança de você. Porque você foi levado a uma parte sua, para esse lugar chamado lugar de trevas, onde tudo desaparece, e de esquecimento, onde você não é lembrado. Você ora e parece que Deus não lembra de você. Deus me deu uma missão aqui hoje, trazer esse pedaço seu de volta. Eu vou dizer de novo, Deus me deu uma missão, trazer esse pedaço. Nós vamos entrar em qualquer cativeiro. Olha só, se o pedaço seu foi levado para um calabouço de enfermidades, o corpo inteiro está adoecendo. Pastor, eu sinto dores no meu corpo inteiro. É porque um pedacinho seu está lá. Tudo o que acontece com o coração acontece com o corpo. Quem me entendeu? Um pedacinho seu está lá no local de doença, de enfermidade. Tem pessoas que o coração dele está prisioneiro, e a cela onde o coração dele está prisioneiro é uma cela como cama de hospital. E ele está cheio de aparelhos como soro ligado no coração, e ele está como uma caveira, o coração está como uma caveira deitado naquela cama. Aqui do outro lado, como é que está o corpo da pessoa? Dores, enfermidades, doenças, porque o que acontece lá fatalmente vai acontecer aqui.